Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: havia um homem rico que tinha um feitor, que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderá ser meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que, quando for apartado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Resposta do feitor: toma o teu título de calção, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Resposta do feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Verbum Domini. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, Cristo louvou o melhor. Narrou esta história dizendo que aquele senhor que demitia o seu servo louvou a esperteza dele, porque, tendo vergonha de mendigar, cavar ele não queria, isto é, trabalhar na terra, e então ele faz esta esperteza, diminui a dívida de cada devedor do seu senhor, na esperança de que, saindo, pudesse ser recebido em qualquer uma dessas casas, por estes que foram perdoados por uma parte da dívida. E diz o Evangelho que o Senhor elogiou a esperteza do administrador. E claro, evidentíssimo, que a palavra de Deus não está justificando a maldade, a injustiça, a esperteza no mau sentido, mas está, isto sim, mostrando como deve ser o bom administrador. Para este que vem o elogio. Tanto é verdade que Cristo conclui dizendo que os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Realmente, vamos entender este Evangelho da seguinte maneira: cada um de nós é administrador. São Paulo apóstolo nos diz: que tens tu, ó homem, que não hajas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Diz ele: tudo é dom de Deus. Portanto, devemos ter essa conclusão: absolutamente tudo o que nós temos, Deus que nos deu, a começar pela própria vida. Deus começou a pensar em nós antes que fôssemos ainda o início do fruto do ventre de nossa mãe. Antes que fosses concebido no seio de tua mãe, diz o profeta, eu te conheci e te chamei pelo nome. Portanto, aí está o primeiro dom que Deus nos dá, a vida. E com a vida todos os outros dons, quer a saúde, quer a força, quer a esperteza no bom sentido, isto é, a habilidade de fazer bons negócios, sem defraudar os outros,
como nós dizemos, tino administrativo, o dom da palavra, de poder falar bem para os outros, de poder instruí-los, enfim, quanta coisa boa existe nos homens. No entanto, o que faz a diferença é a administração desses dons. Dizem que Santos Dumont, sabemos que ele suicidou-se, e ele teria provocado suicídio de desespero, de saber que a sua invenção seria uma excelente arma de guerra também. E ele então, nesta depressão, neste desespero, ele se suicidou. E assim nós podemos ver que todas as coisas que nós temos, portanto, todos os dons de Deus, eles podem ser usados, podem ser administrados, quer para o bem, quer para o mal. E quem vai determinar isto? Nós que temos estes dons. Por isso estejamos sempre atentos. Os fariseus, nós sabemos, eram desagradáveis. O próprio Cristo não gostava deles. Por quê? Porque eles atribuíam tudo a si. As virtudes que tinham, os dons que tinham, as esmolas que faziam, os jejuns que faziam, eles se sentiam donos absolutos de tudo isto. A tal ponto de, em vez de confiar em Deus, que lhes retribuísse pelo bem que fizeram, eles se consideravam credores de Deus. Em outras palavras, não eram mais eles que deviam a Deus, mas Deus que lhes devia. Porque eles já achavam que tudo o que faziam era uma coisa. Ora, eu pergunto, nós poderíamos andar se fôssemos paralíticos? Nós poderíamos falar se fôssemos mudos? Nós poderíamos ver se fôssemos cegos? E nós às vezes não nos lembramos de agradecer a Deus por estes dons. É claro que na visão da nossa fé, tanto o dom da visão que Deus nos deu para vermos as coisas, para nos maravilharmos diante das coisas da natureza, que são tantas e tão variadas, Deus também não deu, mas permitiu que alguém não tivesse os olhos, ou que fosse cego, melhor dizendo. Porque Deus, na sua presciência, na sua bondade, Ele sabe que aquela pessoa, estando cega, ela vai ganhar com muito mais lucro, digamos assim, o reino de Deus. Assim o paralítico, assim o surdo, enfim, todos aqueles que têm alguma deficiência física, quer inata, que veio com eles desde o nascimento, quer provocada por um acidente externo depois de nascidos, não importa em que idade. Mas em tudo isto o que nos importa é termos esta certeza: nós somos administradores dos bens que Deus confiou a cada um de nós. E são tantos. Por isso, não só exercitá-los, mas agradecer a Deus que nos os deu. E uma coisa é certa, queiramos ou não, a nossa fraqueza humana, a tentação do demônio que nós aceitamos, porque ele não nos vence se nós não quisermos, nos vence porque nós nos entregamos, portanto a culpa é nossa. E com isso estamos fazendo o quê? Jogando fora. Nós estamos maltratando, malbaratando os dons de Deus. Em outras palavras, estamos administrando o mal, como o Evangelho diz hoje. O que escuto, o que ouço dizer de ti, não poderás mais administrar os meus bens. E ele faz então essa certeza. Quer dizer, Cristo nos sugere também a nós: quem de nós não pecou? Quem de nós não faltou a graça de Deus? Enfim, quem de nós não foi infiel ao plano de Deus ao nosso respeito? Tudo isso quer dizer má administração. Mas Cristo nos mostra: se os filhos das trevas
É como se ele dissesse assim: se os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz, vamos procurar nós, que somos filhos da luz, de sermos tão espertos ou mais espertos ainda do que os filhos das trevas. E daí nós vemos que nossa igreja existe meio para tudo isso, a começar pelo grande sacramento da penitência, onde nós nos arrependemos, onde nós nos enchemos de humildade e colocamos para fora de nós aquilo que nos machuca espiritualmente, aquilo que nos impede de andar, de progredir nas coisas do Espírito. Nós nos confessamos. Nós temos a devoção aos nossos santos. Aí que está, nosso Senhor já sugeriu mais ou menos isto. A Ele nós recorremos e eles intercedem por nós. Mal comparando, assim como esses que foram perdoados as dívidas, foram para o malfeitor a garantia de que eles o receberiam depois fosse demitido, assim também nós temos sempre essa esperança, eu até diria essa certeza, que os santos de nossa devoção olham continuamente por nós e nos sugerem da maneira misteriosa, ninguém sabe como, mas eles entram em contato conosco, eles nos ajudam para que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós não nos apresentemos como este servo, como esse administrador mau, que foi censurado, que foi demitido da sua missão de administrador, mas que nós sejamos isto sim, pelo nosso esforço, pelo nosso arrependimento, pelo nosso propósito de fazer uma vida melhor e pela nossa perseverança, nós possamos nos apresentar diante de Deus e ouvir dele não reprimenda, não demissão, não condenação, mas muito pelo contrário, a alegria da salvação. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.